Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim com o vídeo que eu tô prometendo desde que eu comecei a fazer vídeo aqui no canal. Desde que eu comecei a vir falar mesmo nos vídeos aqui do canal. Que é um vídeo falando pra vocês do período do Nicolas na UTI, né? Semana passada eu soltei um vídeo contando sobre o meu relato de gravidez e parto prematuro. E hoje eu quero vir falar pra vocês sobre o período do Nicolas na UTI. Então vou rodar a vinhetinha e a gente já volta, tá bom? Bom, gente, tô aqui. O videozinho difícil de fazer. Por que ele é difícil, né? Porque toda vez que eu vou falar sobre esse assunto, que eu vou contar pra alguém sobre isso, eu acabo chorando muito e eu não queria chorar. Eu já dei uma choradinha em alguns vídeos aqui, mas quando eu vou contar sobre isso, eu tenho uma catarse muito forte, eu choro muito. Mas acho que hoje não vai acontecer. Oremos para não acontecer. Bom, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora e curte o vídeo também. E é muito importante pra mim também que você deixe seu comentário depois me dizendo o que você achou do vídeo, tá bom? É muito importante pra mim, ajuda pra mim entender como que vocês enxergam o vídeo, tá? Bom, quem não acompanhou os outros vídeos, eu vou deixar na descrição do vídeo os links. Eu fui tentante por 8 anos. A gente engravidou após a segunda fertilização, resumo bem resumido. Ó, se vocês verem, tem uma pessoa que quando eu gravo fica aqui no meu pezinho. Minha filha número 1. Então quando vocês me verem fazendo assim, é nela que eu tô fazendo. Então, eu fui tentante por 8 anos. Eu tive o Nicolas, consegui engravidar depois de 2 fertilizações. Na segunda fertilização, o Nicolas nasceu de parto prematuro. E aí a gente começa o nosso vídeo aqui. Se você quiser saber por que eu fui tentante, por que eu não consegui engravidar, por que ele nasceu, você vai ter que assistir os outros vídeos, tá bom? O Nicolas nasceu de 29 semanas, dia 21 de fevereiro de 2016. Nós estamos hoje no dia 1º de fevereiro, então logo esse mês é o mês de aniversário dele. Então é o mês perfeito para soltar esse vídeo também. O Nicolas, ele estava previsto nascer nos ultrassons com 990 gramas em 30 e poucos centímetros, né? Eu tive pré-eclâmpsia devido à trombofilia. E o Nicolas estava com sofrimento fetal e ele estava com uma nota 6 de 10. Quem é grávida sabe mais ou menos o que é isso. Ele nasceu no dia 21 de fevereiro às 9h30 da manhã. Quando ele nasceu, era previsto que o Nicolas não nascesse com o pulmão formado, por causa do tempo de gravidez que eu tava. Eu tomei corticoide quando eu me internei, quando eu fui internada na UTI, mas aquele tempo não era suficiente para poder formar um pulmãozinho dele. Então era previsto que o Nicolas talvez ele já fosse logo entubado e que eu não pudesse nem ver ele naquele dia, que ele nem chorasse, que eu não fosse ver ele rapidamente. Mas eu consegui ver ele. E ele chorou quando nasceu, foi super emocionante. A gente tava tão nervoso que eu não gravei o parto. Então meu relato de parto não tem vídeo, não tem nada. Ele nasceu com 1,215 kg. Então as 200 gramas a mais do que estava no ultrassom. Foi uma bênção. E assim que ele nasceu, ele foi pro CPAP. Então assim, pra quem não entende muito do assunto, e eu também não sou perita nisso, ele pode ser entubado. Tem um maior do que esse, mas eu não sei explicar. Então ele pode ser entubado. Entubado é quando vem aquele negócio aqui na boca, né? E que desce até a traqueia. Tem o CPAP, que é só no nariz. E tem o cheirinho, que é o que ele fica dentro da incubadora sentindo só. Peraí, tô na minha cama, gravando. Ele foi pro CPAP, assim que ele nasceu. Os médicos colocaram ele no CPAP e falaram assim, olha, a gente vai tentar no CPAP pra ver se ele aguenta. Ele nasceu com uma APGAR, eu não lembro o APGAR dele, gente, mas o APGAR era baixo, mas não baixo o suficiente pra ele ir direto pra ser entubado. Então, o primeiro dia que ele nasceu, eu não pude ficar com ele. Quem acompanhou tudo foi o Rafa.
porque eu tive que voltar para UTI, porque minha pressão ainda não estava normalizada, e para quem tem pré-eclâmpsia, as primeiras 48 horas ainda é de risco. Enfim, Nicolas subiu, foi pra UTI, ficou no CPAP, eu desci, após o Rafa que acompanhou tudo, os médicos que vinham me trazer notícia, que vinham falar comigo. Primeiro dia, subi, aí eu tive alta no segundo dia, fui pro quarto, do quarto eu já podia ir pra UTI ver ele. Fui lá pra UTI, ver o Nicolas. Até então eu tava que nem uma doida. Por que uma doida? O que eu esperava que eu tivesse chorando desesperadamente, mas não tava assim. A primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça foi, olha, se ele tivesse nascido de 38 semanas, o tempo certo, eu teria que estar cuidando dele agora. Então eu não posso sentir dor e eu não posso me permitir ficar descansando nem nada. Então, assim que eu cheguei saí da UTI, fui pro quarto. Cheguei no quarto, já coloquei uma camisola, né, mais bonitinha, e já quis subir pra ver ele. Só que, na minha cabeça, eu não sei explicar pra vocês, é como se aquilo tudo não estivesse acontecendo comigo. E eu fui num horário que era um horário só pras mães. O Promatri, quando ele nasceu, acho que não mudou, né, esses últimos 3 anos, tinha horários que os pais podiam entrar junto, tinha horários que só podia estar as mães que amamentavam. E aí eu resolvi às 3 horas da tarde, que não era um horário que o Rafa podia ir comigo. O Rafa tinha tirado férias, aliás, férias não, estava de licença paternidade esse período, então ele estava comigo no hospital ainda, me acompanhando. Aí eu subi, fui colocar a pulseirinha, todo aquele trâmite que tem lá pra poder entrar, né, identificar se eu era a mãe dele mesmo e tal. E me mostraram onde que era a incubadora dele. Primeiro é um ambiente, gente, que eu não sei te explicar. É um ambiente que não é um ambiente de UTI, como a gente está acostumado, mas é um ambiente também que assusta um pouco, porque você vê bebês de vários tamanhos, e você vê várias mães. E hoje eu vejo que as mães que estavam lá sentadas olhavam para mim da forma que eu olhei para algumas mães que chegaram depois. Porque quando a gente chega lá na UTI para ver a primeira vez, a gente não tem ideia do que vai vir, do que vai acontecer e de como que é esse período. Então eu cheguei meio assim, como se não fosse comigo, meio nebulosa, como se eu estivesse sonhando, ou tendo um pesadelo de a vida de outra pessoa, e me mostraram, isso aqui, esse é aqui, o Nicolas tá aqui. Eu fui, olhei pra ele na incubadora, falei, tá. Aí eu olhei pra mim, tava com aquela barriga enorme ainda, eu tava muito inchada por conta da pré-eclâmpsia, eu aumentei de peso depois que ele nasceu, eu tava muito inchada, meu rosto tava muito inchado e tal. E parecia que aquele não era meu filho. Parecia aquele negócio de que tem uma... Vou lembrar o nome dela até o final do vídeo, mas tem uma moça que ela fala, que ela grava vídeo no YouTube também, que ela fala que amor de mãe não é miojo, então não é instantâneo. E eu senti aquilo exatamente na hora que eu olhei pro Nicolas. Eu assisti o vídeo dela depois, mas é verdade, porque não parecia que era meu filho, parecia que meu filho tava dentro de mim ainda. Então esse foi o primeiro sentimento que eu tive quando eu olhei pra ele. Ele tava tendo um banho de luz, porque ele tava com icterícia, e aí veio alguém e falou pra mim o quadro dele geral. O Rafa já tinha me falado, mas eu não tinha absorvido. Alguém veio pra mim e falou o quadro dele geral, mais ou menos. Eu vi que ele tava cheio de tubo, aqueles pipipi, um monte de coisa acontecendo. Veio uma psicóloga, uma psiquiatra, perguntou pra mim se estava tudo bem. Eu falei, tudo bem. E eu fiquei ali parada olhando pra ele, me ofereceram pra sentar. Eu falei, não posso sentar, por que eu vou sentar? E foi muito estranho, gente, muito estranho, vocês não têm noção. Assim, como se parecesse que eu tava em outra dimensão. Como se parecesse que eu tava assistindo aquilo de longe, sabe? Como se o Nicolas não estivesse ali, eu não sei explicar. Então, assim, a dor eu não sentia naquele momento ainda. Aí eu desci pro quarto e falei, tá bom, eu volto às 6 horas da tarde. Eu podia ficar lá mais um tempo, mas bom, já expliquei, né? Não tava bem. E aí eu desci. Às 6 horas eu subi e me falaram que ele não tava com a oxigenação dele muito boa. E eu realmente vi que tava 87, 88, 84. O ideal é que ficasse acima de 90. Aí eu desci, falei pro meu marido, olha, não tá muito bom.
a oxigenação dele e tal. E aí meu marido falou, das 8 horas eu subo junto com você, que era o horário que ele podia subir. E a gente subiu. E aí eu lembro que eu entrei primeiro e eu fui na incubadora pra olhar pra ele. E aí veio uma pediatra e falou pra mim assim, olha, o Nicolas nasceu com uma válvula do coração aberta. A gente vai ter que dar uma medicação pra ele, pra poder fechar essa válvula do coração. E o pulmão dele não tá fechado, tem um pouco de líquido no pulmão e ele não tá muito bem. E, gente, eu não lembro exatamente do que ela falou, mas ela começou a falar um monte de coisa. E eu comecei a ficar apavorada, porque eu não tava entendendo muito o que ela tava falando. Ela falou assim, a gente vai fazer um raio-x, e se esse raio-x não dá o que a gente tá, o negócio lá que a gente tá achando, a gente vai ter que entubar ele. E intubação não é bom, e ele já tá no máximo lá do oxigênio, ele não deveria estar tomando tudo isso, e não sei o quê. E, gente, foi assim, eu não sei explicar. Aí me tiraram da sala e pra fazer o raio-x tinha que tirar todas as mães. Aí me tiraram da sala, tiraram todas as mães, a gente tudo lá fora, esperado, né? Eram várias salinhas que tem no Promatre. E eu tava assim, esperando lá fora, e veio uma médica e falou assim, olha, a gente vai ter que entubar, você tem que confiar na gente. E eu não sei se foi exatamente isso que ela falou, tal, então volta 10 horas pra você poder ver ele, você não vai poder ver ele agora. E falou mais um monte de coisa que eu não absorvi. E aí eu desci junto com o Rafa, e eu sentei. Falei, tá bom. A gente tava sozinha esse dia, né? Como eu tinha ficado um pouco louca, eu tinha pedido pra ninguém me visitar no hospital, porque não dava pra ver o Nicolas. Eu não achava que tinha sentido as pessoas irem me visitar no hospital. Hoje eu acho que tinha. E eu acho que eu precisava das pessoas terem ido lá, sim. Algumas pessoas insistiram, talvez as pessoas que saibam que eu sou mais teimosa, insistiram e foi lá me ver. E outras pessoas não foram. E eu entendo, porque eu pedi pra não ir mesmo. E aí eu lembro que eu cheguei, e aí a gente desceu 10 horas da manhã, e 10 horas da noite, desceu umas 9, quando foi 10 horas eu subi, bati na porta e falei, olha, não vai poder entrar, a gente não conseguiu, a gente tem que passar o catéter nele, não tá dando certo, e ele não tá bem, e a oxigenação dele, enfim. Aí falou um monte de coisa, aí eu desci junto com o Rafa olhou pra mim e começou a chorar, desesperado. E aí eu vi o Rafa ajoelhar e chorava muito. E ele orou aquele momento a Deus. E eu só consegui ficar sentada na beira da cama, olhando pro Rafa. Porque não parecia que era comigo que isso aquilo tinha acontecido. Meia-noite eu subi de novo, ela falou assim, a gente vai deixar você entrar, nesse horário não pode entrar. A gente vai deixar você entrar só pra ver ele um pouquinho. E aí eu entrei, olhei pra ele rapidinho, ela me explicou, falou, olha, a saturação dele ainda tá baixa, ele tem que responder mais, ele tá no máximo, a gente passou catéter, a gente entubou ele, a gente fez um monte de coisa lá que falou que fez. E agora tem que esperar até amanhã. Você pode voltar aqui amanhã às 9. Quando foi no dia seguinte, aí eu voltei pro quarto, contei pro Rafa, o Rafa ainda tava meio abalado, mas ele conseguiu dormir. E eu passei a noite meio acordada, porque eu tava muita dor. Esse momento, eu acho que eu já tinha feito esforço demais, subir e descer, né? O Promatre você tem que andar um pouquinho antes de chegar no elevador. E aquilo pra mim já tava muito dolorido. E aí quando foi no dia de manhã eu acordei e falei, o que eu fiz? A culpa é minha disso tudo tá acontecendo. E fui ver o Nicolas. Aí fui lá, falei, olha, ele tá estável, tem que esperar alguns dias, mas ele tá estável. Já passou, de ontem pra hoje ele melhorou um pouco, e agora tem que olhar. E aí eu comecei a me sentir culpada. Eu comecei a achar que o Nicolas tinha nascido antes por minha culpa, que eu devia ter feito alguma coisa errada, que eu tinha engordado muito, que eu não tinha me cuidado, que eu devia ter feito mais exames de trombofilia, que ele tava passando por tudo aquilo porque a culpa era minha, porque minha barriga não tava boa o suficiente pra ele. E começou a vir um nível de culpa em cima de mim muito grande. E toda a dor da cesárea veio junto também. Sim, eu comecei a viver o baby blues naquele momento. Meus hormônios tinham saído daqui, tinham caído pra cá. E eu tinha tido um filho e tava tendo alta do hospital que não ia comigo. E aí o Rafa falou, vamos pra casa descansar.
Eu tinha tido alta mais ou menos por volta de 1 hora da tarde. Falei, não, a gente não vai pra casa, a gente vai ficar aqui até 6 horas, mais ou menos 6h30, que é o horário que eu posso ver ele. O Rafa tava certo, eu precisava descansar, eu precisava vir pra casa, mas eu não queria. Bom, ficamos lá e eu fiquei sentada, em vez de querer ficar na sala das mães lá da UTI, porque também eu fui uma boba, pra não falar um palavrão. Não quis. E fiquei sentada lá na recepção, um tempão. Piorou, né, toda a minha dor. E aí a gente veio pra casa, eu vim de lá até em casa chorando. Acabei de chorar, cheguei em casa, eu chorava, porque daí eu tava com saudade demais das cachorras e não conseguia. Encontrei elas e chorei muito, e minha casa estava uma zona. Minha mãe vinha arrumar no outro dia, e aquilo para mim era um momento, e pra completar tudo, desceu o meu leite. Eu já sabia que quando eu descesse o leite era difícil, mas era pra mim ter um bebê me sugando e me ajudando naqueles momentos, né? Naquele dia não teve. E aí desceu, por volta das 7h30 da noite, quando era 10 horas da noite eu tava empedrado. E a gente passou a noite inteira tentando ordenhar, e eu chorando, uma chata, insuportável, etc. Enfim, mal dormi e fomos pra UTI. E o Rafa foi trabalhar aquele dia, já tinha dado 5 dias. E a gente combinou de ele não tirar férias naquele período, deixar pra ele tirar férias depois, quando o Nicolas fosse pra casa. E aí eu fiquei na UTI. Fiquei todo esse tempo na UTI, olhando, visitava ele, tive que ficar na sala das mães, aí eu já não tinha opção, porque eu tava muito dor, eu tava muito cansada, e as pessoas me mandavam mensagem, e eu não queria responder para as pessoas o que estava acontecendo, e eu queria parecer forte, porque eu não achava que eu tinha direito de sentir nada. Eu achava que quem devia estar sentindo, que reclamar ou pensar em alguma coisa era o Nicolas, porque era o Nicolas que estava na UTI ali, era o Nicolas que estava todo furado, espetado, recebendo coisas de um monte de lado, e eu não achava que eu tinha que sentir dor, eu não achava que eu tinha que reclamar de nada. E aí você começa a conversar com algumas mães, né, inevitavelmente, você tá ali, você começa a conversar com as mães, e aí você escuta várias histórias, uma tava 2 meses, outra 3 meses, uma tinha nascido uma semana antes do Nicolas, uma 1 mês. E você começa a sentir inveja de quem nasceu com mais tempo. E eu não vou falar um pouco da alimentação do Nicolas, depois eu faço um vídeo sobre isso, senão esse vídeo vai virar 1 hora, e aí vocês não vão assistir mesmo. E aí, gente, foi terrível, assim, esse dia. Só que eu tava muita dor, então o Rafa saiu do trabalho mais ou menos 6h30, ele trabalha na Paulista, então o Promatre é ali perto, né, fica ali perto do shopping, do Pátio Paulista. Falei, já passa pra me buscar às 6h30, 7 horas, se você puder nem subir hoje pra ver ele, porque eu quero ir pra casa descansar. E aí eu desci e fiquei na recepção. A recepção onde chegam as pessoas para fazer cadastro. E comecei a ver aquele monte de mãe chegar com um monte de aquelas lembrancinhas, a decoração de quarto, tudo aquilo que eu tinha sonhado para fazer pro Nicolas e não podia. E aquilo pra mim começou a ficar com uma opressão. Eu comecei a falar, por que foi me tirado isso? Por que eu não posso viver tudo isso? E vim pra casa chorando, minha mãe chega em casa, minha mãe tava aqui, e eu não queria chorar na frente dela, porque eu não queria me preocupar ela, e não teve jeito. Na hora que eu olhei pra ela, desabei. E eu tô contando esses detalhes pra vocês, porque eu fiquei praticamente assim, dessa mesma forma, por 20 dias. Por 20 dias, o Nicolas não teve grandes melhoras. Por 20 dias eu chegava lá, uma hora era a válvula do coração, outra hora tinha água no pulmão, outra hora ele tava com a barriga inchada e a gente demorou pra descobrir por que era isso. E eu não podia pegar ele no colo, porque ele tava cheio, ele tinha que foi entubado, ele tava cheio de tubo. Eu chegava na UTI e eu não sabia muito bem o que fazer, né? E aí eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas que tinham passado por isso também, e me ajudou muito. E algumas pessoas falaram assim, olha, vai ser difícil pra você. Então, às vezes, se você quiser sentar lá do lado dele e só cantar pra ele, canta. E foi aí que eu comecei a fazer. Porque daí eu já tava ficando louca mesmo, né? E eu achei que já tinha chegado a hora de eu parar de chorar. E aí eu chegava lá, louvava do jeito que eu conseguia. E só conseguia segurar no dedinho dele, pititico. E só conseguia ou pegar no pé dele, fazer carinho e ter o contato com ele. E só conseguia, na verdade,
falava pra ele do quarto dele, falava pra ele da forma que a gente tinha sonhado com ele, como ele tinha sido esperado, como ele parecia a boca com o pai dele, como ele, naquele momento ele parecia um ratinho, então ele não parecia nada comigo, como que ele era lindo, como a gente amava ele, como a gente queria que ele viesse logo pra casa, das irmãs dele, tudo isso. Enfim, a gente veio, quando foi mais ou menos 20 dias, ele tinha mudado pro CPAP, ele tinha melhorado um pouco, e aí eu tava lá, eu já tava chegando às 7 horas da manhã e saindo às 8 da noite, porque o Rafa, às 9 da noite, porque o Rafa chegava e queria passar um tempo com ele também, né, chegava do trabalho, então esse era o tempo que eu saía e dormia um pouco lá embaixo, alguma coisa assim. E aí eu fui e desci. Aí eu tava na sala por volta das 6 horas. E aí você podia ficar das 6 às 7 nesse período. E aí os médicos passavam pra dar o boletim. Então eles passavam às 3 e às 6. É mais ou menos isso que eles passavam. Então eu pegava normalmente o boletim das 3 e das 6. E se tivesse alguma mudança. E aí era o Dr. Alan. E o Dr. Alan passou e falou, olha, ele tá bem, ele tá evoluindo no momento dele, ele saiu do tubo pro CPAP, isso é grande, mas não tem nenhuma novidade mais pra te falar. Eu falei, tá bom. E quando que eu vou poder segurar ele? Aí ele falou, você não segurou ele ainda? Eu falei, não tive nenhum contato com ele ainda, né? E eu tava muito ansiosa, gente, pra segurar o Nicolas. 20 e poucos dias no hospital, indo lá, pegando o dedinho dele e tudo mais, eu queria segurar meu filho. Eu queria sentir o meu filho no braço. Mas eu perguntei aquilo, não achando que aquilo ia acontecer naquele momento. Eu não tinha nenhuma manta, eu não tinha nada preparado. Aí ele falou assim, olha, o contato com a mãe é muito importante pro filho, pra ele poder evoluir. Você vai segurar ele hoje. Aí eu falei, vou segurar ele hoje? Ele falou, vai. E aí ele pediu pra uma enfermeira, a enfermeira ainda na hora falou, não, mas ela não tem nada aí. Ele falou, pega uma toalha e enrola, porque ela tá precisando e ele tá precisando desse momento. E, gente, me deram meu filho com 1,3 kg e pouco, eu acho que ele tava naquele momento. Cheio de aparelho, cheio de um monte de coisa. Segurei ele aqui, nesse braço. E aí colocaram ele aqui nesse braço, e do jeito que eu tô com o braço aqui pra vocês, eu fiquei assim, por 1 hora. Aquilo renovou tanto as minhas forças, porque eu tava tão cansada naquele período, eu tava tão desanimada, eu tava, sabe, eu tava precisando tanto sentir o cheiro, passar a mãozinha nele e sentir o coraçãozinho dele ali. Eu precisava tanto daquilo. Foi tão lindo aquele momento e eu agradeço tanto o Dr. Alan por aquilo, por ter me dado aquela oportunidade. Eu não sei até hoje se ele sabe como foi importante isso pra mim, porque aquele dia renovou as minhas forças. Aquele dia eu falei, não, a partir de hoje eu vou ficar mais tempo aqui. E aí eu falei pra ele, eu posso segurar outras vezes? Eu já posso fazer canguru com ele? Aí ele falou assim, eu vou receitar que você faça canguru e que você segure ele todas as vezes que forem possível durante o dia. Nossa, aquilo, gente, vocês não têm noção. Acho que era uma sexta ou era uma quinta, não lembro. Mas vocês não têm noção como aquilo mudou a minha vida. O Rafa foi me buscar e eu toda feliz. Eu falei, vamos comprar amaciante especial pra bebê, pra gente lavar todas as roupas hoje. Vamos botar na secadora, porque amanhã eu já vou levar as mantas e eu já vou levar as coisas pra lá, pra poder segurar ele. Gente, foi maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso poder ter segurado. Desculpa. O Rafa segurou o Nicolas no sábado. E o Rafa também se emocionou muito, chorou muito. Eu tenho fotos, eu vou deixar as fotos aqui pra gente ver, pra vocês verem um pouco do momento dele. Eu não consegui tirar foto do meu momento, mas eu tenho várias fotinhos com o Nicolas depois. E o Nicolas foi, assim, evoluindo, né, e foi saindo... Ah, esquecendo, nossa, super importante. O dia que a gente chegou no sábado pro Rafa segurar o Nicolas, e eu subi primeiro. E eu falo que eu tinha vários infartos cada vez que eu subia pra UTI. Porque eu subia, eu já atravessava a porta, e a minha sala já era de frente pra porta. Então a gente enxergava a incubatora do Nicolas ali. E aí, então eu já via mais ou menos como é que tava a oxigenação dele, e os batimentos cardíacos, tudo no monitor. E o pipipi, né? E aí esse dia eu saí
entrei dentro da coisa e não vi alguma coisa dele que ficava ligada lá. Eu não vi todos os fiozinhos dele. E aí eu já fui entrando já meio assim aflita, porque eu não tava vendo aquilo. E aí eu cheguei no incubador, eu olhei e o Nicolas tava em todos os fios. Aí eu chamei as meninas e falei, como assim? Cadê os fios? As meninas, não, calma que tá tudo bem. As meninas, eu falo das técnicas, porque a gente fica tanto tempo na UTI que a gente acaba fazendo... São mais que amigas, né? São as pessoas que estão ali dentro do dia, são as pessoas que cuidam do seu filho, são as pessoas que têm que confiar. E eu não sou muito de confiar nas pessoas assim, mas eu tive que aprender a confiar. São as pessoas que te ensinam a trocar fralda, são as pessoas que te mostram que gorfar faz parte, o jeito que põe de lado para dormir, como envolver ele para ele ficar calmo. E são as pessoas que estão cuidando dele quando eu não tô lá, que estavam cuidando dele quando eu não tava lá. E então essas são as meninas que eu falo. E aí eu lembro que eu cheguei e ela falou assim, olha, eles tiraram ele do oxigênio hoje de manhã porque ele estava respondendo, estava com CPAP super baixo, nível de oxigênio, e eles resolveram que era os doutores resolveram que era a hora de testar para ver se ele conseguia. E ele tá indo super bem, ele tá sem nada, não tá nem com cheirinho na UTI, ó, na incubadora. Gente, eu recebi 2 presentes, né? Porque daí eu tinha segurado o Nicolas aquela semana, o Rafa ia segurar ele aquele dia e ele tinha saído do oxigênio. E eu falei, meu Deus, eu não acredito que tá acontecendo isso, né? Primeira vez que eu vi um rostinho do Nicolas, assim, aquele monte de coisa. Lindo, 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 lindo. E aí o Rafa segurou ele e foi maravilhoso. E as coisas começaram a evoluir. E aí, mais ou menos, quando o Nicolas estava com 35 dias, eu lembro que o doutor chegou e falou, olha, eu acho que ele tá pronto pra gente ir pra semi-UTI, e na semi-UTI são 3 dias, mais ou menos, e aí da semi-UTI a gente vai ver se ele se comporta bem, se ele consegue se manter aquecido, se ele não consegue, etc. E aí, se ele ficar bem, vocês vão pra casa. E eu tava com expectativa que o Nicolas ia ficar uns 2 meses e meio, 3 meses, então que pra mim, nossa. E aí, por Deus, eu não contei pra ninguém da família, falei, vamos esperar se vai dar tudo certo, né? Dando tudo certo, aí a gente faz uma surpresa pra família. E aí fomos pra semi-UTI. E na semi-UTI as coisas não foram tão simples como a gente imaginou que seria. Eu tava esperando que o Nicolas fosse escorrer tudo bem e tal. E aí o Nicolas na UTI, na semi-UTI, começou a ficar com a saturação muito baixa. Ele ia mamar e eu tava só no peito. Eu vou fazer o vídeo de amamentação. Ele tava só no peito e aí eu não conseguia... ele mamava, ele cansava muito rápido, eu não conseguia mamar muito, e eu tinha que dar mamadeira também, e ele não tava pegando mamadeira. Esse negócio da mamadeira discorda um pouco, mas aí a gente fala isso depois. E aí eu falei, não, como assim? Tipo, tudo piorando, aí marcaram o banho, fomos fazer o banho no dia seguinte. E era assim, você fazia o banho num dia, você marcava o banho pra fazer de manhã, o primeiro banho dele. Aí elas vinham, te ensinavam como que era o banho, você tirava as fotinhos, filmava se você quisesse e tal, e já podia ir pra casa. Por volta da 1h da tarde, né? O médico vinha, te ensinava, te dava o boletim da alta, etc. Então a gente foi preparado pra ele vir pra casa. E aí eu cheguei, subi pra dar de mamar pra ele. Quando eu voltei, quando eu tava entrando na UTI, na verdade, veio uma enfermeira e falou assim, você viu a peça que o Nicolas quis pregar na gente? Quis fazer graça. Eu falei, como assim quis fazer graça? Ela falou, você já entrou lá dentro? Eu falei, não. Ela falou assim, Kátia, desculpa. Não era assim que você tinha que saber. E aquilo já me deixou morta, né? E de medo. Aí eu entrei, o Nicolas tinha aparecido uma hérnia. E a saturação dele tinha sido muito baixa e ele ia voltar pra UTI. Acabou com a gente. Nossa, ainda bem que a gente tinha contado pra família. Aquilo foi muito difícil pra gente. Aquele foi um dos momentos, assim, depois que ele nasceu, que eu fiquei apavorada. Aí voltei, o Rafa já tinha pedido férias. Voltei lá pra recepção, encontrei ele, choramos muito, conversamos muito, ligamos o Dr. Alan, porque daí o Dr. Alan, a gente tinha escolhido para ser nosso pediatra, e ele falou, olha, é assim mesmo, isso pode acontecer. Ainda bem que aconteceu aqui, porque ele já faz a cirurgia da hérnia aqui, e aí vocês não vão precisar passar com outro médico. E aí eu voltei, e aí vamos pra UTI.
Aí chegou na UTI e tal, eu super desanimada. Só que daí a saturação do Nicolas não melhorava, não ficava boa, e eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E trocaram até o aparelhinho que ficava no dedo dele pra ver se era isso mesmo, porque não tinha explicação. E aí foram fazer um raio-x intestino distendido. E eu não queria falar exatamente sobre isso, mas uma semana antes disso tudo acontecer, tinha uma das meninas, uma das bebês que estavam lá, tava indo numa mesma crescente que o Nicolas e veio a falecer por uma infecção no intestino. Então aquilo pra mim tinha sido um baque muito grande. Eu cheguei a ver 2 bebês falecer dentro da UTI e a gente sente a mesma dor das mães que estão lá, praticamente. Acho que não a mesma, mas você tem uma empatia por ela. E aí quando me falaram que o Nicolas estava com infecção no intestino também, eu falei, gente, deve ser a mesma. E aí comecei a ficar apavorada. E aí durante o dia todo eles falando, conversando com eles, e vários médicos, e vem cirurgião, e não acha tal da hérnia, e infecção no intestino, e deve ser por isso que a saturação tá baixa. E isso é no momento que eu tava dando de mamar pro Nicolas, e veio um cirurgião, e veio a médica que tava no plantão, e tirou ele do meu braço, e começaram a fazer um monte de exame nele, e o Nicolas gritando desesperado, e falaram assim, olha, a gente vai ter que passar um catéter nele, porque ele não vai mais poder mamar hoje. A gente vai deixar ele no soro e vai passar uma sonda. E eu não sei explicar direito o que era. E me tiraram da sala. E eu fiquei 1 hora sentada lá fora escutando o Nicolas gritar, urrar. Ele, embora ele tenha nascido com pulmão prematuro, ele sempre teve muito pulmão muito bom pra chorar. E aí eu desci pra conversar, pra falar com o Rafa. E eu entrei dentro do elevador assim, transtornada. Teve até algumas pessoas que vieram falar comigo depois que acharam que eu tinha perdido o Nicolas, porque eu tava muito nervosa. E alguém ainda perguntou, falou, tá tudo bem? O Nicolas tá bem? Eu falei, não tá bem. E aí encontrei com o Rafa desesperada. E choramos mais do que a gente tinha chorado pela manhã. Então assim, gente, foi um dia terrível, né? Pra quem tinha chegado no hospital, porque o Nicolas ia sair, a gente chegou no final do dia, 9 horas da noite, com o Nicolas mal. E aí voltamos e falamos, ele vai ficar em jejum 48 horas, pra gente identificar o que é o intestino distendido. A gente não achou a hérnia nele, então não tem previsão de ele ir pra casa agora. E o Nicolas já tinha ficado em jejum uma vez e, gente, era desesperador. Pensa assim, ele era um bebezinho que não tinha nenhum prazer, que ele não podia ficar no meu colo sempre. Ele não pegou chupeta, embora eu tenha assistido no hospital. E o prazer dele era o peito. E aí as enfermeiras me explicaram que quando ele ficava no meu colo, ele sentia o cheiro do peito e do leite. Então, ficar comigo ali era pior pra ele. Então, eu também estava fazendo mal pra ele pra ficar ali. Então, ele ficou desesperado. Nossa, foi 2 dias assim que era ele e eu chorando, e eu infernizei todo mundo daquele hospital. E conversei com Deus e falei, olha, eu sei que todo mundo me diz que é melhor que ele fazer cirurgia da hérnia aqui. Eu não sei o que é que ele tem, mas eu não quero fazer cirurgia da hérnia agora e eu não aguento mais. Eu preciso que meu filho vá pra casa. Me ajuda. Pedi misericórdia pra Deus. Oramos, pedimos oração pra todo mundo, da minha igreja, da igreja da minha mãe, todas as pessoas conhecidas. Passou as 48 horas, não entenderam nada que tinha acontecido com o Nicolas. Pra falar que não tinha entendido nada, a gente descobriu que o Nicolas tinha alergia à proteína do leite. E ele tinha piorado aquela semana, o intestino distendido devia ser por causa disso. Ele começou a ter um sangramento também nas fezes. E devia ser por conta disso, porque foi bem perto da semana da Páscoa. E eu tinha comido muito chocolate. Então podia ser que ele tinha dado o pico da alergia naquele momento por causa disso. Então a saturação, tudo que eles identificaram que era isso. E a hérnia sumiu. Não acharam a hérnia. E aí, a partir desse momento, eu comecei a fazer a dieta da proteína do leite. Proteína do leite não é lactose do leite. A lactose é o açúcar do leite. A proteína do leite é tudo que é leite. Um dia eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando um pouco sobre isso. E aí, comecei a fazer a dieta e passou uma semana, o pediatra veio e falou, olha, não tem mais sentido ele estar aqui, ele tá bem, ele tá ganhando peso, ele tá evoluindo, a saturação não baixou mais. Você vai conseguir fazer a dieta em casa? Amamentar ele? Vou conseguir, porque o Nicolas também não queria pegar mamadeira. E quando ele tentava pegar, a saturação dele baixava. Então ele respirava bem no peito. Porque ainda tem isso, né? O prematuro, ele aprende sem aprender a respirar. Ele não
ele não sabe todas as coisas que um bebê tá pronto ali pra ficar, né? Quando tá pronto pra nascer, saber. E aí foi, então a gente vai pra UTI de novo, dessa vez eu vou deixar vocês 2 dias e se ele for bem, vocês vão ter alta. Aí o primeiro dia o Nicolas foi bem, o segundo dia ele fez graça. A saturação dele baixou um pouco. Porque assim, gente, na época eu não entendia, mas se o bebê fica um pouco mal, você tem isso aqui de chance de ele ir pra casa e não ficar bem, eles não liberam. E não é porque eles são ruins, é porque é mais difícil você chegar em... Se foi difícil pra mim, pra semi-UTI e voltar pra UTI, imagina você ir pra semi, ir pra casa e ter que voltar pra UTI de novo. E talvez ele nem conseguisse voltar pro mesmo hospital. E aí, falei, vou ficar mais um dia. Aí, mais esse um dia, eu falei assim, não, hoje o Nicolas vai pra casa. Falei assim, hoje eu não vou pra casa. Eu chegava no hospital, nessa época, às 7 da manhã, saía às 10h30 da noite, porque eu queria dar a última mamada pro Nicolas e ficar um pouco com ele. E tirar leite ainda antes de ir embora pra deixar pra ele pra madrugada. Ainda mais com essa história da alergia à proteína do leite. E aí, com esse dia, eu falei pro Rafa, não vou pra casa dormir hoje. Hoje eu vou sair daqui, dessa vez eu só vou sair daqui com meu filho. O Rafa veio pra casa, eu fiquei lá na sala das mães. Não era nem permitido dormir lá, mas esse dia eu fiquei. E fui amamentar ele à meia-noite, às 3 e às 6, ele foi super bonitinho. E quando foi às 7h30, às 9 horas da manhã, o Rafa chegou e a gente subiu e falaram, olha, ele vai pra casa hoje. Ai, gente, que alegria. Você não tem noção como que foi o dia que o Nicolas veio pra casa. E a gente tinha deixado a casa toda organizada e não tinha contado pras avós ainda. E aí a gente falou, olha, vamos fazer surpresa pra elas então, né? Então vamos falar pra sua mãe que a gente precisa que alguém vá lá limpar a casa. E fala a mesma coisa pra minha mãe. E aí eles fazem esse momento muito mágico lá na UTI também na hora de sair. Foi maravilhoso, gente. Eu tenho muito a agradecer a equipe da UTI. Acho que de toda a equipe tem uma pessoa que eu não me dei muito bem com ela. E foi na Semi. Mas todo mundo, assim, muito carinhoso. Até hoje perguntam do Nicolas, me seguem no Instagram, sabe? Os médicos, tudo mais. O Dr. Alan é o pediatra dele até hoje. E eu sou suspeita porque eu gosto muito dele. E aí a gente veio pra casa, chamou as avós entraram e eu tava com o Nicolas escondida no quarto. Tem um vídeo aqui que mostra a hora que eu cheguei, que foi a primeira vez que as cachorras viram, então depois procura lá, vou deixar lá embaixo também o link pra vocês. E elas, nossa, a cara delas quando elas viram o Nicolas e a emoção de todo mundo, e estar com o Nicolas aqui em casa foi perfeito. Foi perfeito, gente. Depois que o Nicolas veio pra casa, eu tive todo aquele período de cansaço, né, de não dormir. O Nicolas veio pra casa com 2,50 kg. Então eu ainda não podia, eu tinha que dar de mamar pra ele de 3 em 3 horas. Então eu praticamente não dormia, porque cada mamada durava 1 hora. Existia suspeita ainda que o Nicolas poderia ter refluxo quando a gente saiu também, porque é muito comum crianças com alergia à proteína do leite ter refluxo, então eu ainda ficava segurando ele, porque eu tinha lido no Dr. Google, que era bom, não foi nem o Dr. Alan que pediu. Mas não tem explicação, sabe? Mesmo assim eu dormi, mesmo eu cansada, mesmo eu com dúvida se eu tinha leite suficiente ou não, eu olhava pra mim todos os dias e falava assim, mas ele tá em casa. Eu prefiro passar isso aqui com ele do que na UTI. Eu tô dizendo, a UTI foi maravilhosa pra mim, mas ter o meu filho em casa comigo me colocou em outro patamar. Em outro patamar. Então, eu quis resumir bem, gente, porque se eu for contar pra vocês 48 dias, esse vídeo ia dar 1 hora. Já tá com quase 40 minutos. E eu espero que vocês tenham assistido até o final. O Nicolas é um milagre na minha vida. A gente passou por algumas coisas depois que ele nasceu, mas eu sou muito grata a Deus pelo filho que eu tenho. E por a gente ter passado por todas essas lutas. Ele é um menino que faz birra, que faz graça, ele é perfeito hoje, os maiores cuidados foram no primeiro ano com ele. Mas eu sou muito abençoada por ter meu filho, sabe? Por diversas vezes eu vi sendo me dito que eu não poderia viver isso. E por diversas vezes eu vi Deus falar assim, não, eu te permito viver isso, você vai ser mãe, seu filho vai nascer, ele vai ter saúde.
E ele não tem nada hoje, gente, nada. Nada. O Nicholas é perfeito. Hoje até o peso dele tá ótimo, a altura tá ótima, tá ótima. Então, eu sou mamãe de prematuro. Na época, eu podia ter feito toda a divulgação, ter contado tudo sobre isso, mas eu não tinha cabeça. E se você é mãe de prematuro e tá com seu filho lá, começa a pensar assim, é o tempo dele. Você tá ali pra ele. Né? Me falavam isso na época e eu não gostava muito não, mas é verdade. É o tempo dele, a gente tá ali pra ele e conversa com ele, que é super importante. Ele precisa ouvir sua voz, ele precisa do seu carinho, segura ele. Às vezes vai parecer que você é inútil ali, mas não é. Não é. Os próximos vídeos que eu pretendo fazer sobre isso é contar um pouco sobre alergia à proteína do leite e um vídeo sobre amamentação. Só mais rapidinho ainda, só pra falar. Eu amamento o Nicholas até hoje, ele vai fazer 3 anos esse mês. Estou em vias de tirar ele do peito. Mas amamentar o Nicholas pra mim, amamentar um prematuro de 29 semanas, exclusivamente, ele ter alergia à proteína do leite, e a gente ter conseguido chegar até aqui, pra mim é uma vitória. Eu me sinto uma vitoriosa. Não é uma vitória nem minha e dele, é minha. Porque não é fácil amamentar. Por isso que eu quero fazer um vídeo falando um pouco sobre isso, porque as pessoas fazem um romance todo sobre amamentação, mas não é assim esse mar de rosas, não. Mas pra gente era uma honra e deu certo. Então é isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Se você não curtiu, curte. E obrigado por ter assistido todo o vídeo. Se você conhece alguém que é mãe de prematuro e tá precisando ouvir isso, manda pra ela o link também. Obrigado, gente. Obrigada mesmo, tá? Beijo.